Fala pessoal, e aí? Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre a dilatação, né? Nós sabemos já que a dilatação ela se comporta de três maneiras: linearmente, superficialmente e volumetricamente, ok? Dando uma ênfase melhor aí sobre o estudo na dilatação volumétrica, eu tenho um caso à parte que seria a dilatação dos líquidos, né? Nós sabemos já basicamente que os líquidos eles se comportam de maneira diferente, eles se dilatam mais do que os sólidos, correto? Então, o que eu posso observar nessa situação? Vamos supor que você tem um recipiente. A gente sabe que o líquido, por ele ser um fluido, ele não possui forma própria, então eu só posso fazer uma comparação, eu só posso fazer uma medição de um líquido a partir do momento que ele esteja envasado em algum tipo de recipiente, ok? Então, na situação que eu estou falando aí para vocês, vamos supor que você tenha um líquido aí, uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius, né? Você tem uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius e eu vou fornecer energia a esse líquido até chegar a uma temperatura de 90 graus Celsius, ok? O que vai acontecer numa situação igual essa daqui? A partir do momento em que eu consigo fornecer energia a esse líquido, ele vai dilatar. Se realmente não houver mais espaço para esse líquido ficar nesse recipiente já aquecido, um pouco desse líquido vai derramar. Então, essa parte, quando você observa que houve um pouco de líquido derramado, eu posso chamar esse líquido derramado da dilatação aparente do líquido. Correto? Então, o que eu posso analisar aqui? Vou fazer um exemplo numericamente para vocês entenderem melhor. Vamos supor que o volume inicial desse líquido aqui seria de 1000 ml. Beleza? A partir do momento que esse líquido ele tem uma quantidade de 1000 ml, que é 1 litro, ele sofreu um aumento de temperatura e um pouco desse líquido transbordou desse frasco, né? E vamos supor aqui que a quantidade de líquido transbordada seria de 7 ml. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Realmente, só foi esses 7 ml que dilatou? Aí fica a seguinte questão e a seguinte pergunta. Será que foi? Não. Por que não foi? Porque a partir do momento em que houve um aumento de temperatura, o frasco também ele se dilatou. Beleza? Então, se houve uma dilatação desse frasco, por mais que seja o mínimo que houve aqui aparentemente que se transbordou, o frasco ele também aumentou a sua capacidade e ele comportou mais líquido, né? Então, vamos supor que o volume final aqui, seja de 1003 ml. Ok? Aí eu vou fazer novamente a pergunta para vocês. Quanto efetivamente se dilatou do meu líquido? Essa palavra efetivamente nos remete a dizer que houve uma dilatação do volume real. Então, numericamente aqui trabalhando, se aqui era 1000 ml e foi parar em 1003 ml, o que dilatou aqui, o que o frasco conseguiu comportar foi 3 ml, né? Mais o que ele não conseguiu comportar, que foi 7 ml. Então, o total de dilatação que aconteceu aí foi de 10 ml. Então, esse 3 ml aqui, eu posso estar chamando ele da dilatação do recipiente. E esse 7 ml foi o que aparentemente se dilatou, chamado de dilatação aparente. Isso aqui é uma relação bem importante, tá? Para nós conseguirmos
resolver os exercícios sobre dilatação dos líquidos. E eu quero que vocês foquem também na seguinte situação, pessoal. Não vamos tratar esse líquido agora de água, porque a água realmente ela possui uma maneira diferente, um comportamento diferente ao se dilatar. É o que nós chamamos de dilatação anômala da água, né? Essa dilatação anômala da água, você vai ver mais à frente, que é o seguinte: a partir do momento em que a água diminui a temperatura até um certo ponto, o seu volume também diminui. Quando ela chega num ponto crítico, numa temperatura crítica, ela aumenta o seu volume. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca uma garrafa cheia de água, né, e coloca ela no congelador. Observa-se o seguinte: se você for ali toda hora, a todo momento, perceber uma quantidade daquele líquido, ele vai diminuir. Só que a partir do momento que ela faz o processo da troca, que seria do líquido para o sólido, o volume aumenta. Então, se o volume aumenta, muitas das vezes, quando você esquece a garrafa aí de água no congelador, o que vai acontecer? Ela vai estourar, né? Por quê? Porque o volume da água aumentou tanto que o recipiente ele não comportou aquela quantidade de volume mais dilatado. E essa temperatura crítica, ela chega a 4 graus Celsius, tá? Então, ela vai diminuindo o volume até 4 graus Celsius. Chegou a 4 graus Celsius, ela aumenta seu volume. Por isso que é chamado de dilatação anômala da água. A palavra anômala remete a diferente, né? Algo que seja anormal. Mas vamos focar aqui nos nossos estudos, que é a dilatação dos líquidos, beleza? Então, se eu chamar essa variação do volume real, a formulazinha da dilatação volumétrica seria volume inicial vezes gama vezes ΔT. Então, onde tem o volume aqui real, né, realmente do que se dilatou, eu vou chamar de volume inicial do líquido, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes a variação de temperatura. E a variação do recipiente? Volume inicial do recipiente, coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a variação de temperatura. O volume aparente seria aparentemente o que se conseguiu dilatar aqui, né? Seria o volume inicial do líquido, o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. Beleza? Então, eu vou fazer alguns cancelamentos aqui, que a matemática ela te dá esse poder aí, ó. A variação de temperatura, eu tenho 3 valores iguais, eu posso cancelar. O volume, tanto do recipiente, quanto o aparente, quanto o real, são iguais, eu cancelo. Então, existe uma relação muito interessante e importante para os nossos estudos futuramente, que o coeficiente de dilatação do líquido vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente, né? Então, eu espero que vocês aí tenham prestado atenção. E é isso daí, pessoal.